Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de março de 2025, no dia em que celebramos o Dia Internacional das Mulheres. Nós estendemos o parabéns a todas as mulheres que nos dão a vida, que vêm como as co-criadoras da criação divina e nos permitem vir a esse mundo. Se não fossem as mulheres, nós não teríamos a capacidade de nascer. Então, nós honramos muito vocês, honramos nossas mães, vivas ou desencarnadas. Queremos agradecer a oportunidade de termos vindo ao mundo através de vocês. Então, mulheres, parabéns pelo seu dia. Nós estamos estudando o ano de 1871 da Revista Espírita. E o estudo da Revista Espírita, ele é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba. Este estudo da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados através do nosso site, www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você encontra o link para as nossas playlists no YouTube, onde você pode encontrar os vídeos e os estudos passados, e também encontra o link para participar ao vivo conosco. Se você está assistindo este estudo da Revista Espírita de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco todos os sábados às 14h30, horário do Brasil, Brasília. Venha participar e nos ajudar a estudar. Então, no ano de 1871 da Revista Espírita, estamos já no finalzinho do mês de outubro. Estamos no estudo de número 80, e neste estudo de número 80, Kardec continua com com a sessão de ensinamentos e dissertações espíritas. Então, a gente já vem de várias semanas nesse estudo de ensinamentos e dissertações espíritas. Por ele já passamos pela caridade, pela questão material, pela questão de que as riquezas na Terra se acabam e é necessário buscarmos sempre a riqueza espiritual. Então, já vimos aí de umas 4 semanas dessas dissertações com estudos muito profundos sobre a nossa questão, a nossa condição espiritual. E Kardec vai continuar, nessa semana, com o tema A Terra Prometida. Então, esse texto foi enviado pelo senhor Rodolfo de Mulhouse. Então, aqui eu coloquei aqui uma imagem até da Terra Prometida, que ele cita nessa mensagem, né, que foi a caminhada, né, do povo hebreu pelo deserto até chegar na terra de Caná, que segundo a Bíblia, né, os textos bíblicos, duraram 40 anos. Então, nós podemos tomar isso como forma de anos mesmo, 40 anos, ou como uma forma de nossa reencarnação, né? Mas buscando, então, essa terra prometida, sabemos que nós vamos passar, assim como esse povo hebreu que peregrinou durante 40 anos, sabemos que vamos peregrinar em nossas reencarnações durante muito tempo também, até chegar em nossa terra prometida, né, em nossos mundos mais evoluídos. Então, introduzido esse tema, eu passo para o Pereira fazer a leitura para nós. Então, boa tarde a todos. A mulher já comentou sobre o tema, né? A Terra Prometida. Então, o texto começa assim. O Espiritismo se levanta e logo sua luz fecunda vai alumiar o mundo. Seu brilho magnífico protestará contra os ataques dos interessados em conservar os abusos e contra a incredulidade do materialismo. Veja, né, Pereira, como que os textos vão se complementando, né? Então, se a gente pegar aí, que nem eu falei, das últimas 4 semanas, é uma profundidade, né, dos ensinamentos que os espíritos vieram trazer, e ele parece que ele, nessa leva, ele escolheu muito bater nessa questão de materialismo, né? E aí ele vem deixando uma grande mensagem, né? Porque o que ele está falando aqui, ó? Que o espiritismo, então ele vai se levantar e vai ser uma luz
que vai iluminar o mundo, né? Que esse brilho vai protestará contra os ataques dos interessados. Aí dos interessados ao quê? A conservar os abusos e contra a incredulidade do materialismo. Então, não tem como nós nos intitularmos espíritas se nós continuamos contra essa questão de abusos e de materialismo. Então, veja que é uma coisa que ele não vai se relacionar, ser espírita e continuar com a questão dos abusos e do materialismo. Então, é uma regrinha, né, que a gente já fala. Como ser um bom espírita? A gente tem aquela regra que já está lá na codificação, né, que reconhece-se um bom espírita, né, pela sua luta diária em se melhorar e tal, e a questão do materialismo. Então, cada vez mais que nós nos desapegarmos do materialismo, estamos sendo melhores espíritas, né? É a verdade, né? Inclusive você estava comentando sobre a grandiosidade desses ensinamentos, aí ele fala sobre a incredulidade, né? Muitas vezes as pessoas duvidam, né, da própria filosofia espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, nas outras obras, mas você a estudar, que nós estudamos aí as várias obras, a gente percebe exatamente vamos dizer assim, a coerência, né, em todas as obras que não edifica, né? Você imagina uma pessoa escrever isso, se está lá no Livro dos Espíritos, depois no Céu e Inferno, depois no Evangelho, na Gênese, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, e você pega, os conceitos são o mesmo, né? A maneira sempre cai no mesmo assunto, sem se contradizer, né? Então, quando a gente estuda assim, vai estudando, e muitas pessoas estudaram, você percebe que não há, por exemplo, incoerência, né? Dizer, olha, aqui, quando há incoerência, com o Espírito comenta, o Kardec logo entra e vamos dizer assim, dá o parecer dele, dizendo que interpretado dessa maneira ou outra. Aí é grandiosidade, porque daí as pessoas ainda se ficam incrédulas, né? E assim vai, até para você pegar o Evangelho de Jesus também era o mesmo sentido, né? Você percebe que foi uma coisa, vamos dizer assim, inspirada, né? Que não tem, assim, como você negar isso. A grandiosidade é a lógica de todos os ensinamentos. É bacana. E ele continua, então. Os que duvidam, ó, sentir-se-ão felizes por encontrar nessa doutrina nova, tão bela, tão pura, o bálsamo consolador que curará do ceptismo e os tornará aptos a melhor progredir, como todas as demais criaturas. Privilegiados serão os que, renunciando às impurezas da matéria, se lançarem voo rápido até o topo das ideias mais puras e buscarem desmaterializar-se completamente. Povos, preguei-vos para assistir à aurora dessa vida nova, que vem para a vossa regeneração. Que enviada por Deus, vem para vos unir numa santa comunhão fraterna. Isso aqui é importante também frisar essa questão, né? Que a gente sempre encara o Espiritismo como uma revelação prometida por Deus, né? O Consolador prometida por Jesus, né? Quando ele esteve na Terra. Então não é uma coisa inventada pelos homens, não é uma codificação feita por Kardec, né? A gente tem todo o respeito e a consideração e a dívida com Kardec pela missão que ele teve em organizar tudo isso, né? Da mesma forma como eu já citei aqui, né, que devemos também agradecimento à Igreja Católica pela reunião dos livros, né? Ela que pesquisou, ela que fez a tradução dos livros e reuniu num único livro chamado Bíblia, né? Então a gente tem esse agradecimento. Mas o que é importante a gente frisar, né? Que o Espiritismo, né? Essa luz de regeneração, ela não é uma coisa criada por Kardec, né? Ela foi enviada, né, por Deus, né? Para nos unir numa santa comunhão fraterna. Então veja que não é para separar, é para unir. Ah, mas vocês pensam diferente, vocês falam isso, isso, isso. Não, mas é que a gente interpreta aquela essência do ensinamento de Jesus
de uma forma mais ampla, e por essa fé mais raciocinada, mais lógica, a gente espera uma comunhão de todos, que às vezes, né, estão numa escuridão, não conseguem compreender tal situação devido, né, a algumas questões de interpretação, e o Espiritismo vem, né, como um enviado de Deus para que nós possamos ter uma santa comunhão fraterna. Né? Então essa é a missão, né, não a separação, mas a união de todos. Inclusive sobre aquele tema lá que o espiritismo tornaria-se uma religião, né? Não tornaria uma religião, né? As religiões deveriam aceitar os conhecimentos espíritas, diferente do raciocínio. Né? Então, que às vezes a gente encontrar pessoas, hoje mesmo tive uma experiência que eu faço atendimento pelo magnetismo, pessoas às vezes chegam com bastante desarmonia, jovens senhoras, vamos dizer assim, que veio pela primeira vez, e aí, quando primeira vez, normalmente a gente conversa com a pessoa para conhecer, né? E eu perguntei para ela sobre a religiosidade, né? Ela falou assim, olha, eu prefiro me intitular cristã. Olha que bacana, né? Mas por quê? Falei, não, mas eu sou da família católica, tal, não sei o quê, mas não concordo com muitas coisas, mas e sim os ensinamentos de Cristo. E aí eu falei, olha, você sabe que nós também espíritas somos cristãos, né? Eu falei, pois é, eu falei, tá. Então, tudo bem, né? Que ele fala comunhão, né? Santa comunhão fraterna, que o importante é isso, né? Nós temos esses conceitos. Quando a pessoa intitula isso, você já fala, poxa vida, então é uma pessoa que acredita nos ensinamentos de Jesus, é que nem nós, espíritas, né? Temos aí, podemos se considerar cristão, ver que religião que você é. Não, cristão. Se você é espírita e falar que é cristão, você não está mentindo, né? Não está colocando nada de errado. Né? Porque às vezes a pessoa fica meio assim, eu dizer assim, com certo receio de falar, eu falo normalmente, mas muitas pessoas, então, sou cristão, né? E aí eu achei bacana, porque foi exatamente essa comunhão fraterna, independente de religião, de credo, de seja o que for. Isso que é importante. E a missão aqui, né? Porque o que o Espírito fala? Ó, privilegiados serão os que, renunciando às impurezas da matéria. Então veja que ele não está falando a renunciar toda e qualquer matéria. Ah, não quero riqueza, não quero tal, vou viver só de comer planta, que não como mais nada e tal. Não, ele está falando das impurezas, né, da matéria. Se lançarem em voo rápido até o topo das ideias mais puras. Aqui que está o problema, né? O voo rápido, né? Então, a gente se lança, às vezes, em doses homeopáticas, até sabe do conhecimento, tem o conhecimento, mas às vezes fica retardando, fica evitando, né? E não consegue chegar aí no topo dessas ideias mais puras para buscar desmaterializar-se completamente. É o que a gente sempre comenta, aqui está trazendo essa questão aqui das impurezas da matéria, né? Que uma vez a gente teve um embate, né? Isso muitos anos atrás, na questão de vegetariano e tudo mais, né? Então, o que a gente entende, né? O que é? Nós chegamos a uma conclusão lá com o debate, né? Que um espírito puro, ele não come carne. Na verdade, ele não come nada. O espírito puro, ele não precisa mais se alimentar, né? Mas nós, ainda na nossa impureza, a gente tem a necessidade de alguns alimentos. Se alguma pessoa já está numa evolução espiritual e não sente mais a vontade, não sente mais a necessidade, né, de comer carne e tal, e ótimo. Talvez isso denote que você já está numa evolução, né, física melhor do que muitas pessoas. Mas o fato de você não comer carne não te torna um espírito puro. São coisas totalmente diferentes, né? Então, o que o Espírito vem dizendo é isso, né? É renunciar às impurezas da matéria para que a gente consiga se desmaterializar, né? E não renunciar a qualquer matéria, né? Então, a gente também tem que levar em consideração essas questões, né? Que é, enquanto nós estivermos em determinados mundos, nós vamos ter que caminhar da forma como aquele mundo caminha. Se nesse mundo a gente precisa trabalhar, às vezes arduamente, exaustivamente, né? E para conseguir trabalhar arduamente, eu preciso de uma alimentação mais pesada, mais forte, eu vou ter que fazer isso. Mas às vezes o meu trabalho já é puramente intelectual e eu não preciso de tanta energia, tal, que eu posso ter uma alimentação mais balanceada, às vezes cortando a carne, dá para fazer também. Então é tudo uma questão de ponderação, né, Pereira? Mas aí vamos pensar bem. Jesus, o espírito mais elevado, né?
puro que veio no mundo terreno, quando ele encarnou aqui no mundo terreno, ele se alimentava, não vou dizer que igual, mas das mesmas comidas de todo mundo. Não existia exagero, mas ele participava. Quando ele chegava naquelas regiões, conta-se na própria Bíblia, quando ele chegava naquelas casas, eles iam almoçar ou jantar à noite lá, comia igual os outros, comia. Provavelmente comia carne, comia o que tinha lá. É claro que dentro daquelas proporções razoáveis, né? A pessoa sabe o que tem que colocar. Quer dizer, ele queria mostrar o quê? Olha, se eu estou aqui no mundo terreno, estou nesse estágio aqui, que estou nesse corpo aqui, não é porque eu sou espírito puro que eu não preciso, para me sustentar meu corpo aqui agora, se alimentar adequadamente. Então, tira exemplo disso. Se fosse assim, Jesus chegava aqui e não comia nada. Alguns tentam querer fazer isso, mas peraí. É só fazer a pesquisa no Evangelho, né? O próprio Kardec, que nós estamos comentando aqui, que é conhecedor, quando ele ia nos banquetes, tá vendo? Ele comenta quando ele fala nas viagens espíritas, ele participava, ele, por exemplo, falava mesmo que ele preferiria que não fizesse, que as pessoas às vezes exageravam, que nós como espírita até hoje temos isso, né? Quando faz uma reunião assim, ó, a mudança de comida. Mas ele participava dos almoços lá, das coisas, né? Vários comentários colocados ali, e com certeza se alimentava com a comida do pessoal, porque se tinha carne, ele comia carne. Então não é, você colocou certo, não é a opção de comer ou não comer carne que se torna você puro, né? E sim, quando ele fala da desmetalização, assim, é o limite, né? Exagero, né? Aí o cara assim, top de comidas, aí carne, coisa. Aí, né? Aí você não está apenas se alimentando, você está se empanturrando aí, colocando aí, que aí sim vai ter os problemas dos efeitos físicos, o que acontece com nós hoje, né? Nós se alimentamos exageros e sofremos as consequências. Até foi um estudo que nós estudamos recentemente no Livro dos Espíritos sobre esse tema, né? O limite está no homem, né? Nós sabemos. A natureza ela é certinha. Você exagerou, meu filho? Se você comeu razoável, lá tem um pedacinho de carne, se você comeu a comida certo balanceada, você vai ter uma saúde normal, perfeita, mas você precisa disso. E de acordo com a própria estrutura física de cada um, né? Você comentou correto. Uma pessoa que trabalha num serviço pesado, né? Serviço mais denso da lavoura, sei lá, hoje ela está na lavoura, está mais, digamos assim, mecanizada, né? Mas tem pessoas que têm serviços aí que exigem esforço físico, né? Então ela tem que se alimentar com uma comida um pouquinho mais densa, né? Se não, tem problemas, né? Então essa departamentação é isso, é você utilizar aquilo que realmente importa e aquilo que realmente é saudável para nós, né? Em todo sentido, né? Aí vem até da parte das questões dos bens materiais ou não, aquele apego exagerado em algumas coisas, né? É por aí o caminho, né? Esse desmaterializar não é você não utilizar, não, utilizar no limite daquilo que você necessita para a sua evolução, né? E olha, a coisa continua. Ó, como serão felizes os que, ouvindo esta voz abençoada do Espiritismo, seguirem sua bandeira e cumprirem o apostolado que deve conduzir os irmãos extraviados pela dúvida e pela ignorância ou embrutecidos pelo vício. Veja que ele fala, né? Ele vai o quê? Então, o espiritismo, né? Aqueles seguirem sua bandeira e cumprirem o apostolado. Ou seja, não basta a gente saber. Ah, eu sei bastante sobre o espiritismo. Tá, mas e você vai lá fazer como um apóstolo de Cristo, pregar, ensinar, orientar as pessoas que não sabem? Por quê? Porque ele está falando aqui que não basta a gente seguir a bandeira. Ele colocou um E, né? Então tem que saber, erguer a bandeira do espiritismo, fazer como os apóstolos e reconduzir os irmãos extraviados pela dúvida. Por que pela dúvida? Porque quando você não tem um conhecimento amplo, né, você fica na dúvida, mas será que Deus é assim? No próprio tema, né, a terra prometida, né, já imaginou um povo ficar andando 40 anos, né, e aí ali eu te dei uma estudadinha ali no tema, né, do porquê o 40 anos, né, porque Deus, segundo os textos bíblicos, Deus falou que para cada dia que eles tivessem feito tal coisa, era um ano. Então eles tinham feito 40 dias, eu não sei o que tem lá, não lembro qual é o texto certo. Então eram 40 anos de expiação, eles passariam 40 anos por expiação.
Aí a pessoa diz, nossa, mas que Deus rude, que Deus, né, bravo, vingativo e tal. Então o que acontece? A pessoa fica nessa dúvida, né, ou nessa ignorância, e aí se afasta, né? Acaba o quê? Acaba indo para outras questões. Ah, então já que é uma vida só, de qualquer forma eu vou me ferrar lá na frente, então vou aproveitar, vou beber, vou me drogar, vou me prostituir, fica embrutecido, né, por esse vício. E aí quando a gente vem com o espiritismo explica, não, calma lá, nesse planeta a gente não tem uma vida somente alegre, a gente vai passar por questões de saúde, e aquela pessoa que hoje você está olhando, que parece que está tudo nas mais melhores maravilhas, ela pode ter uma reencarnação onde ela vai ter que expiar por isso, então saia desse vício e faça como estava escrito ali no slide anterior, né? Agilize a sua marcha no bem para conseguir desmaterializar. Então veja que missão importante que tem o Espiritismo nessa questão, né? Aí olha bem como que coloca o texto ali, ó. Aí, essa é a missão mesmo dos espíritas, né? Olha, que reconduzir irmãos extraviados pela dúvida, pela ignorância, ou embrutecidos pelo vício. Quer dizer, essa é uma missão do verdadeiro espírita. Por isso que às vezes eu faço algumas críticas, às vezes a gente sempre reúne aí em outros casos espíritas que a gente trabalha junto, e a gente tem falado no nosso estudo, algumas pessoas falam que eu sou muito crítico, inclusive com o movimento espírita, nas casas espíritas, mas não é. Eu acho assim que às vezes as casas espíritas, nós comentamos sobre isso aí outras vezes, elas estão cada vez mais se fechando, e quando as pessoas chegam com as suas desarmonias, né? Olha o que está falando. Chegou em mão extraviado ali, com dúvida, ignorância, para ter sido vício pelo vício, né? E nós não vamos atender. Olha aqui, a missão do espírito, qual que é isso? É fazer que, olha, conduzir esses irmãos, né? É você orientar esses irmãos que ele fala através do esclarecimento, da orientação para que elas possam sair desse estado. Então, muitas vezes as casas estão cada vez mais se fechando, só fazem às vezes muitas palestras, fogem dos grupos mediúnicos, nós comentamos já isso, não querem grupo mediúnico para atender, e às vezes chega uma pessoa, eu já ouvi isso, chega uma pessoa desarmonizada na casa espírita, com problemas com velocidades equilibradas ou com vícios, e a casa, não, aqui não é com nós, não, você tem que procurar outro. Olha, como que não? É a missão nossa como espírita, não é que eu vou chegar ali e vou passar a mão na cabeça, não é nesse sentido que eu estou falando. Tem que estudar e criar-se alguns grupos, alguma maneira de você conseguir ajudar essas pessoas. Né? Essa é a nossa missão. Né? Nós não podemos fechar, não, criar uma bolha, né? Aqui é só gente, que é isso? Nós temos que estender isso e aonde que nós chegarmos, aonde que vai com as pessoas, nós temos que ajudar essas pessoas, né? Ao esclarecimento. Não é só fazendo ajuda, claro, é a maneira do atrativo, são as palestras, que a gente chega lá. Mas aí, às vezes, a pessoa na palestra, depois chega uma pessoa lá, começa a se comportar inadequadamente, às vezes está com problema de mediunidade, e a pessoa chega assim, não, você não pode ficar aqui, não sei o quê. Não, mas é aqui que é o lugar, se ela veio, se ela entrou aqui, né? É aqui que eu tenho que chegar e conversar com ela, até lá, orientá-la, ajudá-la, fazer ela despertar, né? Essa tá aí, ó. A bandeira nossa, você quer reconduzir irmãos extraviados, né? E quem são os irmãos extraviados? Aqueles que às vezes batem na porta. E não é chegar lá e pegar e dar uma roupa para ele, dar uma sobra de comida que tem lá, comida que estão no dor lá, vai dar uma cesta básica. Não é nesse sentido que ele está colocando. Isso ajuda, mas tem que ser algo mais, né? É tirar essa ignorância, né, dele, para que ele possa despertar. Né? Então, às vezes a gente faz algumas críticas assim que parece um pouquinho meio pesada, meio densa, mas não é isso. A gente percebe que aí quando fala assim, você tem que atender pelo magnetismo, o magnetismo não pode. Ué, não é a maneira que você consegue alcançar para ajudar essas pessoas, na verdade? Pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Aí naquele momento você conversa com as pessoas, e eu conheço várias pessoas, ela vai despertando por outro estado consciencial diferente, e quando você vê, ela está participando do estudo, e aí ela se desenvolve. Sai, às vezes, daquela ignorância dela, né, daquelas dificuldades que ela tinha. É verdade. E Kardec também nunca foi muito suave com as palavras, né, Pereira? É verdade, ele era direto, né? Kardec era direto. Não querendo comparar, que nem estou lá embaixo aqui, assim, mas é a maneira que a gente tem, que a gente traz, assim, às vezes a gente comenta assim. Vamos lá o texto, ó. Olha, voltai, ovelhas desgarradas.
Voltai ao aprisco, ao abrigo de ovelhas, né? Levantai a cabeça, contemplai o vosso Criador e renderei homenagens ao seu amor por vós. Retirai prontamente o véu que vos oculta, que vos ocultava o Espírito da divindade. Admirai-o em todas a sua bondade. Prostrai a face contra a terra e arrependei-vos. O arrependimento vos abrirá as portas da felicidade. Hás de um mundo melhor, onde reina o amor mais puro, a fraternidade mais estreita, onde cada um sente alegria na alegria do próximo. Não sentes que se aproxima o momento em que vão surgir coisas novas? Não sentes que a terra está em trabalho de parto? Que querem esses povos que se remexam, que se agitam, que se aprestam para a luta? Por que vão combater? Para romper as ideias que As cadeias. para romper as cadeias que estancam o progresso de sua inteligência, absorvem a sua seiva, semeiam a desconfiança e a discórdia. Armam o filho contra o pai, o irmão contra o irmão, corrompem as nobres aspirações e matam o Shem. Ó liberdade, ó independência, nobres atributos do Filho de Deus, que alargais o coração e elevais a alma. É por vós que os homens se tornam bons, grandes e generosos. Por vós, nossas aspirações se voltam para o bem. A justiça desaparece, os ódios se extinguem e a discórdia, envergonhada, foge e apaga seu facho, temendo irradiar seus sinistros clarões. Irmãos, escutai a voz que vos diz: marchai, marchai para esse brilhante objetivo que vedes despontar mais além. Marchai para esse brilhante raio de luz que está à vossa frente, como a coluna luminosa diante do povo de Israel. Ele vos conduzirá à verdadeira terra prometida, onde reina a eterna felicidade, reservada aos espíritos puros. Armai-vos de virtudes, purificai-vos das impurezas, e então a rota vos parecerá fácil e encontrareis coberta de flores. Percorrê-la-eis com um inefável sentimento de alegria, porque a cada passo compreendereis que vos aproxima do alvo, onde podeis conquistar as palmas eternas. Martin Doschke. Você sabe o que ele falou ali sobre a irmãos contra os irmãos, né? Falando assim, eu sempre lembro, eu gosto, uma obra que eu li, aquela história de Paulo, né? Saulo, que virou Paulo, que depois virou apóstolo, que daí e ele era a família que tinha dinheiro, né? Tinha recursos, tudo. Depois que tudo que ele foi, começou a fazer toda a tua marcha de peregrinação, que ele se conheceu, a família queria ajudar ele, chegava para ele oferecer dinheiro e tudo, e ele seguiu a marcha dele. Daí houve um conflito entre até os próprios irmãos, né? Os parentes próximos, né? Que se aproximavam dele, e ele não, é esse aqui que eu quero seguir. Isso é difícil às vezes, né? Você contrapor a ideia, a gente sabe disso, algumas famílias, famílias tradicionais, às vezes tem uma linha filosófica, religiosa assim, e aí um filho, uma filha querem ir para outro caminho e eles querem pôr, né?
E é um conflito muito grande isso. Por isso que ele fala dessa briga de ideias, né? Complicada, né? E aí você tem que romper tudo isso. E não é fácil essas questões realmente mesmo. Esses conflitos dentro de famílias, né? E hoje, quando a gente fala de irmãos, né, se nós formos encararmos nós como criação de Deus, somos todos irmãos, né? É, E hoje a gente vê o quanto a mídia, os governos, eles lançam uma pessoa contra a outra, né? É o pobre contra rico, é o negro contra o branco, é o hétero contra o homossexual ou qualquer outra ideologia. Eles vão, né, criando uma inimizade, uma efervescência disso, né, onde talvez todos nós poderíamos coexistir sem criar uma animosidade entre um e outro, né? E isso nos afasta, né? Às vezes isso, ao invés de ajudar mais, ele nos afasta, né? De querer colocar uma aceitação, né? De uma diferença de pensamento, uma aceitação a todo mundo. E não, e talvez não seria uma forma de aceitação, mas uma forma de respeito com o que você pensa. Se eu acho que você está errado, né? Eu manifestando a minha opção, a minha opinião de que você está errado, paciência, você vai manifestar tudo que você está certo, acabou por ali, cada um tem seu livre-arbítrio para sua decisão e vai responder somente pelos seus atos. Eu não vou responder se o Pereira quer se drogar, se não quer. Talvez eu responda se eu tiver a oportunidade, né, de orientar o Pereira e não o fizer. Mas pelo que ele fez, né, aí não é minha responsabilidade mais. Então é esse respeito que a gente tem que ter contra a diversidade de opinião que cada um tem, cada um vai responder sobre o que está decidindo. isso aí é uma questão que se fala hoje que acabou, mas na Índia, aquelas castas sociais, né? Então, se você é dessa casta, você é dessa. E nós aqui mesmo, no nosso país, aqui no Ocidente, não tem a casta formal, né? Mas acaba se criando certas castas, do puro, dos impuros, né? Aquela uma da casta de cor, de religião, começa a se separar isso. Isso realmente eu concordo com você. Se nós ampliarmos esse sentimento de irmão, de irmandade, que nós somos todos irmãos, não deveria existir, né? Deveria se conviver mutuamente com respeito, né? Não existiria guerra, né? Para quê, né? Se eles são os irmãos, eu respeito da maneira que ele, da religião que ele segue, ou dos costumes, dos hábitos dele. Mas não, né? É a questão de pureza, né? Ah, nós somos puros, vocês são impuros. Ah, e começa a criar para nações, uma nação contra a outra, né? Ah, porque nós somos mais evoluídos que você, mas como? Né? Esquecemos desses princípios que nós estávamos comentando aqui agora, que nós todos somos irmãos. Hoje nós podemos estar nascidos lá, depois amanhã podemos estar aqui, e aí vamos, né? Exatamente. Então vamos lá. Tirando algumas perguntas do texto, então o texto ele fala ali o seguinte, ele fala sobre a terra prometida. Então a gente tem ali, como eu falei, a terra prometida nos textos bíblicos, né, que era a cidade de Caná ali para o povo hebreu, como uma promessa de Deus que ele tinha feito desde Abraão, né, e foi se cumprir lá com Moisés, que tirou o povo lá do Egito, e aí o povo chegou lá na terra prometida. Mas e no contexto espírita, como que a gente entende essa terra prometida? Então a gente vem falando já, né, desses últimos ensinamentos que a evolução ela não é abrupta, né? Não é assim, hoje o mundo está ruim e de repente teve a transição planetária e o mundo ficou bom, né? Então ela é uma questão de tempos e tempos, né, para fazer essa mudança. Por isso que eu até comentei ali, então, talvez aqueles 40 anos que se fala biblicamente, né, a gente possa fazer uma relação com as nossas várias reencarnações até que a gente chegue nessa terra prometida, que seria um mundo regenerado, né? Um mundo onde o mal já não existe mais, né? Só existe o bem. E pelo fato desse mundo só existir bem, né? Muitos espíritos vêm em missão, né? Em outros orbes, em outros planos espirituais, para ajudar aqueles espíritos que ainda estão necessitando desse auxílio, né? Dessa educação, desse resgate aí para conseguir evoluir. Mais ou menos isso, né, Pereira? Aí, se a gente colocar assim, você vê que existe muita simbologia nisso, mas na realidade isso realmente pode ter ocorrido,
que as coisas não acontecem de um dia para outro. Pô, precisou 40 anos passar por todas aquelas experiências no deserto, sede, fome, doenças e todos aqueles conflitos que tinham ali, para eles conseguirem chegar em outro patamar, em outro local, onde que eles poderiam se beneficiar, né? E é assim mesmo, realmente, se a gente compreender a questão no contexto espírita, porque para nós, por exemplo, os espíritos que estão no mundo primitivo ainda, qual que seria a terra prometida dele? Provas e expiações. Olha, né? Aí ele vai brigar, a terra prometida é ali, então, mas só que para chegar lá ele tem que passar por todas essas tribulações. E assim, nós estamos já na provas e expiações. Ou de regeneração. Mas vai ser assim de um dia para outro? Claro que não. Temos que passar por todas as experiências. Quando chegarmos na regeneração, aí nos puro, né? Chegar no outro mais dos bons espíritos, sei lá, em outra fase, né? E assim sucessivamente, até nós sermos puros, né? Então a Terra Prometida é exatamente isso, né? É aquele local onde você almeja, né? É o foco, né? Então todos nós espíritos temos que pensar, poxa, mas como que nós vamos chegar lá? Eu não vou chegar sozinho, eu tenho que chegar com um grupo de pessoas, que não foi o Moisés, né? É um grupo de pessoas junto, para que nós possamos um dia chegar se tornarmos aí no mundo de regeneração, né, o mundo melhor que você falou, que é onde o sofrimento existe ainda, mas também menor, já não existe tanto. Mas são tudo conquista, né, de muito esforço. Sim. E ali o Espírito até falou, né, da transição planetária, ele fala do mundo novo que está para surgir, e aí a gente sempre pensa, né, mas o Espiritismo falou que haveria, né, já estávamos no amanhecer de uma nova era, etc. Mas aí quando a gente para pensar que o Espiritismo tem aí seus 170 anos, né, então vamos pegar aí 1850 aí para ficar uma conta redonda, a minha avó materna, meu avô, vamos pegar meu avô que é mais antiguinho um pouco, meu avô materno, ele é de 1901, já é desencarnado. Mas, ou seja, o meu bisavô, ele é dos primórdios do Espiritismo, se for para a gente pegar, lá de antes do Espiritismo. Eu não conhecia ele, né? Mas entre eu e meu avô, não existe muita diferença de comportamento. Então, como que a gente vai esperar, né, que o Espiritismo falou que ia mudar, mas como que a gente vai esperar, sendo que de eu para o meu bisavô ainda não existe muita diferença de comportamento? E essa transição planetária só vai existir quando a diferença de comportamento entre eu e lá meu bisavô for grande, quando a gente tiver mudado mesmo, né? Então, quando Jesus veio lá 2.000 anos atrás, mais 2.000 anos atrás, e ele prometeu esse Consolador, demorou-se 1.800 anos para surgir o germe do Espiritismo. Então, nós não podemos esperar que em 200, 300 anos isso tenha uma mudança significativa. Na realidade, o que a gente vai ver, o momento que nós estamos, é o caminho no deserto. A gente está caminhando pela areia, pelo deserto, né? E só a hora que nós começarmos a enxergar ali a terra prometida que a gente vai ver a mudança. Mas nesse momento a gente está bem na expiação mesmo, assim como o povo estava lá na caminhada dele. Né? Perfeito esse raciocínio teu, né? Então a segunda pergunta aqui, para a gente fixar. Como o Espiritismo pode guiar as pessoas para essa terra prometida? Então o Espírito veio falando ali, né, que o Espiritismo, ele é como aquela coluna de fogo, né, que diz o texto bíblico, que conduzia, né, aquele povo hebreu, né, que a gente sabe lá que pelos textos bíblicos, durante o dia tinha uma nuvem que pairava para ter um pouco de sombra, e durante a noite tinha uma coluna de fogo, né, que guiava eles, dava claridade e também o protegia. Então o Espiritismo, segundo o texto que o Espírito Mardochei veio trazer para nós, ele serviria aí como essa coluna de fogo aí para nos guiar para esse mundo de regeneração. Né? E ele coloca ali bem claro aquele texto até que eu comentei antes ali, que cabe ao Espiritismo e aos espíritas conduzir, né? Ele fala bem claro ali, né? A orientar essas pessoas, né? Ele fala ali, inclusive, com os seus vícios, com as suas mazelas. Então é aí que o Espiritismo entra, né? Por isso que eu falo, às vezes, da timidez, às vezes, do momento espírita nesse sentido, né? Tinha que ser mais atuante nesse sentido de assumir esse papel, né? Deixar bem claro isso. Nós falamos tanto na regeneração, mas. Peraí. Nós temos que ter essa. Nós temos que ser mais atuante nessa proposta, né? Da Terra Prometida,
da regeneração, atuando, ajudando essas pessoas que realmente ainda estão persistindo aí nos seus vícios, nos seus hábitos, na sua ignorância. Nós temos que orientar essas pessoas, e fazer um despertar dessas pessoas. Nós temos que estudar mais, mas para pegar esses estudos e para criar novas metodologias, novos métodos para conseguir alcançar essas pessoas e ajudar, não ajudar a caridade. É como que, opa, peraí, vamos orientar essas pessoas para despertar desse sono, né? Ela parece meio... Hoje você percebe assim, uma grande parte da população como se fossem verdadeiros zumbis, né? Se levando pela massa, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Aí de repente vai o bando. E aí, por que nós também não pegamos aí a rédea disso aqui? Vamos conduzir esse povo para o caminho correto, né? É fácil isso? Não, não é fácil. Mas cabe a nós, né? Cabe ao Espiritismo. A terceira. Então, o Espírito, ele cita lá no texto, né, que é: erguei-vos para assistir à aurora desta vida nova. Então, o que significa? Então, quando ele traz essa questão da aurora, da vida nova, é essa oportunidade mesmo, né, de um mundo de regeneração, onde as coisas, né, o bem será maior que o mal, e ele fala para erguei-vos para assistir. E eu vou querer considerar o assistir aqui, não no sentido de ver, mas no sentido de assistir, de dar assistência, né? Por quê? Porque esse negócio de você ficar também só contemplando não vai mudar nada. Agora, se você se ergue e dá assistência para que essa vida nova venha, aí você está participando, né? Então, eu prefiro entender que esse assistir dele é no sentido de assistência para essa vida nova, porque o que vai acontecer? Se a gente não se mexer, ficar naquela de que, já que existe reencarnação, na outra reencarnação eu tiro o atraso, chegará um momento que não dá mais para tirar o atraso. E aí já era, né? E aí eu também concordo com você, se assistir aí em termos de ajuda, né? Para ajudar essa aurora, né? Para ajudar, né? Nesse sentido, aquilo que eu comentei antes ali. E aí, quando ele fala da aurora, acontece mesmo, de quando em quando não parece deslumbres, né? Que as pessoas vislumbram essa nova, vamos dizer assim, nós mesmo como espírita, nós como, às vezes nós ficamos imaginando, né? Que você comentou ali agora, onde que não terá, vamos dizer assim, será uma terra bem menos violenta, né? Um povo muito mais violento, mais calmo. Quer dizer, você já deslumbra essa aurora, esse deslumbrar dessa aproximação disso. Né? Quanto tempo? Pode ser milênios, pode ser centenas, não sabemos, né? Mas esse deslumbre cabe a nós aí ajudar, né? Para que essas pessoas alcancem isso. Tudo bem. Por que o Espiritismo é comparado à luz que guia os homens? Então, aqui a gente sempre tem falado, né? Que aquilo, Jesus mesmo falava, né? Se você tem uma luz, né, você não vai colocar ela embaixo da cama, embaixo da mesa. Você vai erguer a luz alto, né? Porque quanto mais você ergue essa luz, mais ela clarifica, né? Mais ela deixa claro o ambiente. Então, o Espiritismo é comparado a essa luz, por quê? Porque a gente pega aqueles temas, sim, não debatidos em qualquer outra religião e debate ele. Né? A gente pega aquele tema, pluralidade das existências. Qual outra religião que fala de vidas em outros planetas? Qual outra religião que fala de outros, da comunicabilidade dos espíritos? Então a gente pega todos esses temas que foram deixados na Bíblia, principalmente ali na questão do ensinamento por Jesus, né, e debate. Então, por isso que a gente encara que o Espiritismo, ele é uma luz que vai guiar os homens, né? Porque quando a gente pega aquele ensinamento que é a luz, e ergue e deixa mais claro, fica muito mais fácil de você andar, né? Porque a comparação é perfeita, porque na antiguidade, quando falava lá dos conhecimentos, falava das pitonisas, não sei o quê, era fechado, né? Então o conhecimento não era aberto para todos. Então, grupos seletos de pessoas que tinham conhecimento, que utilizavam isso para dominar as massas. E algumas religiões, até hoje algumas religiões é assim, eles escondem, né, os conhecimentos da maneira que o que fala ali, o que vale é o que o bispo, o padre, o papa, ou sei lá quem, que fala isso aqui, o resto não cabe a vocês. Vocês têm que seguir, acabou, né? Porque é santo, é sagrado. E o Espiritismo, você falou, é perfeito. É isso que eu estou falando. Por isso que quando eu comento dessa maneira aqui,
O Espiritismo permite que eu comente dessa maneira aqui. Que o que ele está colocando? Que nós temos que ser essa luz, tem que jogar para todos mesmo. O Espiritismo foi para isso. Acesso a todos que quiserem, sem distinção de credo, religião. Não é uma coisa. Às vezes a gente percebe que alguns grupos, algumas do movimento espírita, começam também a querer se fechar, né? Algum conhecimento, não podemos falar isso. Eu já ouvi isso uma vez, um grupo que participava de outra casa, que quando fosse falar com algumas certas pessoas, nós teríamos que tomar cuidado de falar para não passar que não ia, vamos dizer assim, inibir a pessoa, tal, porque ela seguia outra linha. Não, Kardec nunca fez isso. Jesus nunca falava isso. Né? Chegava e falava o que ela tem que ser falado de conformidade. Então nós temos que, como você falou, a luz tem que ser colocada no holofote mesmo, para quem quiser alcançar. Né? É claro que você não vai também jogar a luz para uma pessoa que está tomando na escuridão, que ela vai atrapalhar ela, né? Vai chocar, ofuscar. Mas você tem que. É isso aí, ó. Tem que ter essa luz para que ele veja aquela luzinha e falar, opa, é aqui que eu vou seguir, aqui que eu vou alcançar, né? Então você tem que ser assim mesmo, não pode ficar mais escondendo as coisas. Né? Você falou agora há pouco ali, falar sobre a prioridade da existência. Não podemos falar porque a pessoa. Como que não podemos falar? A maneira de você falar, talvez você tem que falar da maneira um pouquinho mais diferente, para não entrar em conflito com as pessoas. Mas tem que mostrar da maneira lógica que isso faz sentido, né? Então é bem isso mesmo. Perfeito. Como a liberdade e a independência estão ligadas ao progresso espiritual, né? Básico, né? Então, na medida que eu vou me conhecendo, eu vou conhecendo as leis imutáveis, né, da divindade, de Deus, né? Eu vou tendo a liberdade de fazer aquilo, a independência de fazer aquilo e sabendo o que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes a gente faz o certo, mas faz o certo por obrigação, por medo de alguma coisa. Isso é bom? Lógico, a pessoa que está recebendo, se eu estou dando por obrigação um alimento, aquele alimento vai alimentar a pessoa de qualquer forma, né? E você vai ter, com certeza, uma parcela de retribuição, né, sobre esse ato. Mas e o momento que eu tiver essa liberdade, essa independência, está fazendo aquilo porque eu acredito, né, que é o correto, né? E é o que o Espiritismo prega, né? Ele prega aquilo lá, que você não, né, ele traz uma perfeita explicação daquela passagem que Jesus fala, né, que a tua mão direita faz, a tua esquerda não saiba, né? Então a gente não tem que só fazer essas atitudes pensando que porque na outra reencarnação vai ser mais fácil, né? Mas pensando de que o que é o correto a ser feito, né? E a liberdade, se você perceber bem, a liberdade, vamos colocar aqui um dos princípios, a liberdade de expressão, né? Vamos dizer assim, já que você pode ver em todos os regimes mais, e hoje é um debate que está mundialmente colocando aí, né? Essas lideranças que mais ditatoriais, que querem domínio, o que eles querem? Eles querem tolir a liberdade da expressão, porque não possa alcançar, né? Que as verdades não possam alcançar, que as pessoas pensarem diferente. Então, não, que não podemos deixar falar isso, vão tolir tudo que fala isso, fala aquilo. Mas eu acho que a grande importância é a liberdade e a independência que a pessoa tem que ter de agir, se ela for para o bem, para a caridade. Então, hoje, a liberdade e a independência de você agir desde que for para ajudar, ela são princípios fundamentais da nossa evolução, né? E infelizmente, tempos em tempos, e agora nós estamos passando um período bem complicado sobre essa questão, né? Que hoje nós temos aí essa facilidade hoje das mídias, e as pessoas tentando nos tolir, né? Nossa liberdade, até de nossa expressão filosófica, religiosa. Eu comento, às vezes, algumas coisas aqui meio pesadas aqui, de repente a pessoa fala, não podemos deixar, não permitir ele falar, porque ele vai... Ué, pode falar de mim também, se quiser falar de mim que eu estou errado, então fala, como você falou, vamos abrir um debate, né? Não, vamos tolir, porque as pessoas podem confundir e achar errado. Como? É a liberdade que a pessoa tem que ter de colocar, desde que ela coloca dentro de uma coerência, de uma lógica, que visa sempre o progresso espiritual. E o que a gente fala aqui também, né? Que o Espiritismo, ele te dá toda a liberdade, até da conduta sua. Por quê? Porque você é o único responsável. Não sou eu o responsável por você. Não, as orientações estão aqui. Se você quer
fazer diferente dela, não seguir, paciência, é tua responsabilidade. Então, a humanidade realmente está a caminho para um mundo regenerado? Então, isso é imutável, né? A lei da evolução, do progresso, ela é imutável. E aí, como acontece, né, na ordem da criação, né, o mais fraco, ele vai ficando. E aqui a gente não está falando do mais fraco no sentido, nossa, mas então você não ajuda lá o que está com problema? Não, a gente ajuda. O que a gente está falando é no fraco, na sua intenção de melhoria. Então, se você, na sua intenção de melhoria, você é fraco, você não vai conseguir chegar no mundo regenerado, às vezes, com todo mundo. Todo mundo está indo. Mas que a chegada, a transformação desse mundo regenerado, ele é uma regra, isso é uma regra. Quem está na arca vai junto, quem não está, vai ficar, né? Porque também há assim, às vezes, algumas ideias, algumas pessoas comentam, mas hoje o mundo moralmente está pior. Não, gente, claro que não. O que acontece hoje é que existe uma mídia, né, uma coisa que mostra muito mais as questões do mal. Mas se você pegar, você comentou aí em torno da época de 1900, naquelas épocas, eu vi a história do finado pai e outras pessoas, as pessoas chegavam em determinadas regiões e invadiam lá, pegavam aqueles pessoal que tinha terra direito e matavam as pessoas e assumiam a terra, tudo, e ninguém sabia, né? Porque ela não existia hoje isso. Por exemplo, hoje, se uma pessoa faz uma coisa lá no Japão, qualquer outro lugar do mundo, logo em seguida aparece para todo mundo, né? Quer dizer, então ele está se aparecendo essas coisas. Então, é interessante ter isso que você comentou da terra, porque até o povo hebreu, quando ele chegou lá em Caná, já existia gente lá. Eles tiveram que guerrear, tiveram que, né, assumir a terra que para eles era prometida, né? Então, veja como que era naquela época, né? Uma própria promessa de Deus, quando eles chegaram, será que eles teriam que guerrear mesmo, ou será que eles teriam que conviver com outras pessoas que estavam lá? Naquela época, nós estamos falando, imagine, né, de 6.000 anos atrás, basicamente, né, o povo entendeu que ele tinha que chegar lá e quem estava lá tinha que sair, sai daí, porque essa terra é minha. Talvez não, né, talvez ele teria que ter chegado lá, né, e aprendido a conviver com aquilo. Então, óbvio que hoje nós estamos numa condição melhor, e o que o Pereira falou é exatamente isso, né, eu me lembro que quando eu vim para Curitiba, isso há quase 20 anos atrás, né, a minha mãe falava, não, mas cuidado, porque a cidade é perigosa, porque não sei o que tem, não sei o que tem, tal, tal. E eu, como, né, era jovem e tal, fiquei com um certo medo. Aí quando você chega, você diz, nossa, mas não é tudo isso que falam. Mas por quê? Porque os jornais, eles não mostram as coisas boas. Eles gostam de mostrar, aquele jornal, tipo, da hora do almoço, né, Tribuna e não sei das que tem, ele gosta de mostrar é sangue, gosta de mostrar é matança e tal. E aí a gente acaba imaginando que aquele recorte é o todo, né? E aí a comparação que eu falei, você quer comparar agora com antigamente? Antigamente, nossa, as coisas eram muito pior mesmo nesse sentido, né? A justiça nós sabemos disso. Então, quer dizer, eu acho que está caminhando sim, se a gente perceber tantos movimentos, tantas ONGs aí sérias, tantos grupos buscando realmente uma melhor condição, né, moral, né? Então, quer dizer, está indo, existe ainda, claro, é que nem você falou, que nós comentamos, está muito longe, vamos saber o tempo, não vai dizer que nós estamos ali próximo já na beira, vamos dizer assim, não sabemos em que nível que estão, mas que realmente a humanidade está caminhando, está, percebe isso? Só comparar, né? Fazer essas comparações aí no século passado, aí que você vai comparar, que hoje está melhor, moralmente falando, do que era antes, está assim. Perfeito. E aí a última questão, como a renovação espiritual coletiva pode impactar as estruturas sociais e políticas? Ora, se todos nós tivermos um pensamento de bem, de caridade, de fraternidade, de ajuda, as nossas estruturas sociais e políticas também têm que ter esse pensamento. Mas, o que uma vez, a gente escuta isso sempre de bastante repórter, de bastante filósofo, e ele tem o seu fundo de realidade. Que as pessoas que hoje estão no poder, eles são um retrato da maioria do pensamento da humanidade que neles votaram.
né? Então, se hoje a gente, né, tá lá pessoas que a gente não gosta e tal, mas por quê? Porque ainda muita da nossa sociedade tem esse pensamento, né? E às vezes não é uma pessoa má e tal, não, é aquilo que foi incutido nela, aquele tal do jeitinho brasileiro, né, que virou até um bordão, né? O que é o jeitinho brasileiro? É o tirar vantagem. É o que, se eu observar que eu consigo tirar uma vantagem, eu vou tirar vantagem. E não é errado? É errado. Né? Se não é teu, por que eu tenho que tirar vantagem? E aí, o que a gente vê nos governantes que estão? Aquele jeitinho brasileiro, que se eu tiver condição de puxar uma propina, de fazer um desvio, de fazer isso aqui, eu vou tirar. Por quê? Porque a maioria da população ainda pensa nesse jeitinho brasileiro. Então, a evolução moral da sociedade vai impactar lá nos nossos governantes, que vão devolver em políticas boas para a própria sociedade. Mas até isso acontecer, também depende da nossa melhoria. Né? E aí vem naquele tema que eu falei agora há pouco, da massa, né? Dos zumbis, né? Eles vão tudo em massa. Então, as pessoas têm certa habilidade de conduzir esse grupo, leva. E vai. Aí vem outro, leva para cá. E ele vai, todo mundo, que vai um, vai todo mundo. Parece mesmo aqueles, entre aspas, aqui, aquele tipo de zumbi, vai, todo mundo. E aí que eu falei, quando nós falando da evolução pessoal. O que cabe nós? E nós fazemos o quê? Nós não teríamos que despertar essas pessoas para a nova realidade? Ele falou, gente, peraí, que é isso? E às vezes todo mundo fica quietinho, né? Por isso que Jesus falou muito dos mornos, né? Aquele ficava morno lá. Não vai para cá, porque eu não vou dispor para cá nem para cá. Então fica ali. E deixa o negócio, vai para cá, vai para lá e depois fica reclamando, né? Porque não sei o quê, porque. Quem são? Você falou certo, são representantes desse povo que tá aí, essa massa que escolheu, né? E nós temos que achar um jeito de romper, de romper essa massa que as pessoas possam pensar individualmente, né? Ou diminuir esses grupos para que possa polarizar isso para que as pessoas consigam refletir da maneira diferente. Senão vai continuar desse jeito mesmo. E vai, porque tem benefício, né? Benefício aqui, benefício ali, promessa aqui, jeitinho aqui, e vamos. E aí uma turma fica tudo lá no meio morno, né? Não podemos fazer nada, porque não sei o que não temos o que falar. Será? Acho que não sei, né? Tem que pensar da maneira de atingir isso, que as pessoas possam compreender de maneira diferente. E está acontecendo, hein? Você pode perceber. A gente percebe esse rompimento às vezes. Porque essa massa também, ela se rompe muito facilmente, né? Quando os interesses dela começam a ser prejudicados, ela começa a despertar por outros caminhos. É bem interessante esse raciocínio. Verdade. E aí, para finalizar, então, né, com base no texto que nos foi apresentado, dicas para a nossa vida. Então, buscar evoluir espiritualmente, trabalhar a moral, as nossas atitudes, né, para ser digno de entrar nesse novo mundo, mesmo porque, se nós não for digno, nós não vamos entrar. Então, não tem muita alternativa. Praticar o amor e a fraternidade, né, ajudar a construir um ambiente mais pacífico e harmonioso ao seu redor. Evite se prender ao materialismo, por quê? Porque o verdadeiro progresso está no espírito e não nas riquezas da terra. Então, até estou acompanhando uma live antiga já, um podcast antigo lá do Haroldo, que ele fala do Nosso Lar, e tem uma parte do livro Nosso Lar que ele fala justamente isso, né? A hora que eles chegam lá no ambulatório, tem espíritos se debatendo e tal, ele pergunta o que é, ele falou, não, que eram pessoas que tinham muitas posses e materiais na Terra, e a hora que chegaram aqui ficaram assustados, por quê? Porque eles não tinham nada aqui. E aí eles ficaram totalmente doidos, né? Então, por quê? Porque o progresso vai estar no espírito, né? E não na riqueza que a gente tem na Terra. Seja um agente de mudança, é o que a gente sempre está batalhando aqui, né? Essa missão do espírita em levar essa instrução. Então, espalhe o conhecimento espírita e auxilie aqueles que ainda estão em dúvida e mantenha-se firme na fé. Então, não é porque as coisas parecem que não estão melhorando que elas não estejam melhorando. Às vezes, aos nossos olhos, elas não estão, mas tem muita coisa que a gente não consegue ver, né? Então, o mundo passa por mudança, mas aqueles que confiam em Deus e no progresso moral encontrarão sua terra prometida. E é isso. Perfeito, né? Olha aí, tema aí para nossas reflexões, né? Para nossas... pensarmos sobre todas essas questões. Nós, cristãos, né? Vou colocar o termo cristão, nós que temos essa de ajudar a conduzir esse povo, né? Primeiro aqueles que estão próximos de nós,
para a Terra Prometida, né? Para a nossa próxima dimensão espiritual melhor, né? Nosso mundo melhor. Encerramos? Encerramos. Aí, meus amigos, é uma reflexão. Isso não quer dizer que nós somos detentores aí da verdade, apenas nós estamos repercutindo os ensinamentos que está nessa filosofia tão rica, tão bela. E cada um possa analisar, possa fazer as reflexões pessoais, individuais. Porque acreditem, a ajuda existe, mas a evolução é individual. Cada um segundo a sua só. Por isso eu gosto sempre de comentar que cabe a cada um de nós pegar a nossa charrua e lavrar a terra da nossa imperfeição, para que possamos assim semear sementes melhores. Vamos ser tanta ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, para nos ajudar nos tratos culturais, das melhores qualidades da semente. Mas cabe a nós lavrar a terra e semear. Cabe a nós fazer os tratos culturais. Cabe a nós, na época da colheita, separar o joio do trigo. Sempre teremos ajuda na hora da colheita, na hora do plantio, na hora dos tratos culturais. Teremos ajuda. Cabe a nós. Para que possamos, no futuro, cada vez mais ir aprendendo. E assim, podemos se tornar aquele que, além do seu próprio plantio, ajuda aqueles irmãos desfavorecidos a semear, orientando-os da melhor maneira, das melhores ideias. Por isso, nosso agradecimento sempre a Deus, que nos dá essas oportunidades. Estamos aqui na Terra, modelando a nossa imperfeição. E assim, evoluindo, ajudando aqui realmente necessitam, que estão em situações de maiores dificuldades, sua experiência reencarnatória. Obrigado, Deus. E para compreendermos melhor isso, a nossa gratidão ao nosso Mestre Jesus, que nos deixa, através do Evangelho, o caminho de conseguir a nossa perfeição moral. Sempre a nossa gratidão e amor a todos aqueles amigos que nos ajudam nessa nossa experiência reencarnatória, aqui no mundo terreno, aqueles amigos que vêm sempre nos orientando, nos guiando, para passarmos a nossa dificuldade. Nossa gratidão a todos. E também a nosso agradecimento a todos aqueles amigos espirituais que nos acompanham no nosso círculo, buscando também um aprendizado dessa filosofia tão rica. E assim, com nossos desejos de força, coragem, a todos, que possamos ter assim, cada vez mais, o discernimento para prosseguirmos a nossa jornada da maneira serena, próspera, promíscua para um futuro melhor. Nós, da nossa comunidade,
cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Que assim seja.